Talvez nós vamos até o fim do ano falando nesse assunto e não vai acabar. Diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei caminho no deserto e rio no ermo. Quarta-feira passada, nós falamos um pouco de coisas novas que Deus fez no ministério de Moisés. Foi tremendo, irmãos. Foi coisa maravilhosa o que Deus nos ensinou naquele dia. Se eu for para me pregar de novo, aquela mensagem não sai mais, né? Posso tentar até imitar, mas... E hoje nós vamos na sequência. Deus sempre quer, Deus sempre quis, Deus sempre quer fazer coisas novas na nossa vida. Só que Deus é assim, irmãos. Deus, Ele dá oportunidade para nós. Ele dá oportunidade para mim, dá oportunidade para você, para Ele fazer coisas novas. Agora, não depende só de Deus, depende de cada um de nós. Nós falamos aqui, quando o povo de Israel, irmãos, atravessou o Mar Vermelho, os milagres que Deus fez, os egípcios pereceram no mar, de você ver aquela nuvem de fumaça que acompanhava o povo durante a passagem do Mar Vermelho. Para quem estava na frente, era luz, e para quem estava atrás, era trevas. Então quer dizer, o povo de Deus passava na luz e Faraó vinha, ele estava tão perto que eles não via o povo de Israel. Só Deus para fazer uma coisa dessa, né? E outra, a Bíblia fala que Deus estava na frente, o anjo do Senhor estava na frente do povo. Quando o povo começou a passar o mar, o que o anjo fez? Voltou para trás, ficou a retaguarda, porque Faraó vinha, e o povo passou, né? Os egípcios morreram, tudo morreram. Aí acabou, o povo, Moisés fez o seu cântico, capítulo 15, ele salmodiou, cantou, louvou, enalteceu o nome do Senhor. Miriam dançou e tudo mais. E o povo partiu. Lá no capítulo 15, no versículo de número 20, Êxodo 15 e 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente o se exaltou e lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Depois de uma grande vitória sobre o exército de Faraó, fizeram uma festa, né? Quando a gente recebe uma bênção, a gente fica uma alegria, né? Conta a bênção, e glória a Deus, aleluia, Deus abriu a porta, Deus fechou a porta, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Miriam, com as mulheres, pegaram os tamboril, o pandeiro e fizeram a festa. Só que Moisés pega, vamos embora, nosso caminho não é aqui. E foram para o deserto, né, de Sur.
Andaram 3 dias. 3 dias andando e não acharam água. Agora, os irmãos imaginam bem. Quantas pessoas aproximadamente tinha? Nós falamos que saíram do Egito. 600.000 homens, fora mulheres e crianças, que somando daria um total de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Esse dia nós estávamos na fila lá para almoçar. Falei, gente, parece que a fila está tão grande. Mas agora você imagina uma fila de 3 milhões de pessoas. Você entendeu? E eles andaram 3 dias e não tinha água. Deserto não tinha água. Depois de uma grande vitória, veio o quê? Uma grande decepção. E nós temos que estar preparados para isso também, irmãos. Porque às vezes é no momento que você acha que está decepcionado, é que Deus vai fazer coisa nova. E a gente se abate, fica tão decepcionado, que esquece que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e engoliu os cavalos, cavaleiro, faraó, é o mesmo Deus que está lá no deserto. Então o mesmo Deus que começou conosco, desde o primeiro dia que você levantou a mão, que eu levantei a mão, é o mesmo Deus que vai até o fim. Ele não para. Aí o que aconteceu? Não acharam água. Aí a Bíblia diz que então chegaram a Mara. Lá tinha água? Tinha. Mara tinha água. Só que eles não podiam beber. Por quê? Era amarga. Era aquela água saloba. Era aquela água que não presta para beber, não é potável. E o povo, os irmãos sabem que o povo, quando não acontece do jeito deles, eles murmuram contra nós mesmos, irmão. Às vezes nós fazemos cálculo, projeto para a nossa vida e não acontece do jeito que a gente projetou. E nós jogamos a culpa em quem? Deus. Deus não fez. Igual Marta e Maria. Marta e Maria, quando Lázaro morreu, que Jesus chegou lá, elas jogou a culpa em quem? Em Jesus. Elas falaram assim, ó, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Então tem coisa que vai acontecer na minha vida, na sua vida, é para Deus criar um novo na nossa vida, irmãos. Para Deus fazer um novo. Só que às vezes a gente não aceita, a gente fica nervoso. Por quê? Porque não acontece do jeito que a gente pensa. E você pode ter certeza, nunca vai acontecer do jeito que nós pensamos. Porque Isaías profetizou dizendo, Deus falando para Isaías, fala para esse povo, que o pensamento desse povo não é o meu pensamento, o caminho desse povo não é o meu caminho. Então Deus tem a sua trajetória. O difícil é nós traçarmos a trajetória de Deus. A Bíblia chega a dizer, se não me falha a memória, no livro de Naum, que o caminho de Deus é na tempestade, é no vento. E nós queremos só o caminho de Deus na bonança. E a Bíblia nos diz que então chegaram a Mara, versículo 23, chegaram a Mara, mas não puderam beber água, as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o seu nome Mara. Aí o que aconteceu? Versículo 24, o que aconteceu? Quem pode ler? O povo murmurou contra quem? Moisés. Quer dizer, murmurou contra o líder. E quem pôs o líder? Deus. Então eles não estavam murmurando de Moisés, eles estavam murmurando de Deus. Quando nós murmuramos de uma autoridade colocada por Deus, irmãos, nós não estamos reclamando da autoridade, nós estamos reclamando de Deus, porque foi Deus que pôs. Foi Deus que colocou. Aí a Bíblia nos diz que o povo, o que nós vamos beber, Moisés? O povo esqueceu muito rápido, irmão, do milagre que Deus já tinha feito há dias atrás.
há dias atrás. Irmãos, Deus não quer que vivamos só de passado, não, irmãos. Deus não quer que o seu povo viva de passado. O que nós lemos lá em Isaías 43, 18? Não vos lembreis das coisas. E nós fica assim, naquela época, eu era uma benção, eu profetizava, eu cantava, eu pregava. Espera aí, Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus quer criar coisas novas. Essa geração de hoje, se Deus manifestar aqui através dos dons espirituais, em variedades de língua e outra interpretação, tem gente que vai achar que está tudo doido, porque não conhece, não sabe o que é isso. Por quê? São coisas novas que Deus quer fazer conosco. Lembra quando o sacerdote ia entrar no santuário? Ele tinha o quê? Amarrado na sua cintura? Umas campainhas. Nas campainhas tinha o desenho, tinha a figura de romã, de frutos, mostrando lá o quê? Que nós temos que ter fruto do Espírito e temos que ter o Espírito na nossa vida. Porque quando o sacerdote caminhava pelo corredor do lugar santo, o que acontecia? As campainhas batiam. O povo falava o quê? O sacerdote está vivo. O sacerdote está vivo. Se as campainhas parassem de bater, é porque o sacerdote morreu. Ele entrou lá em pecado. Então, irmão, muitas das vezes nós não estamos crendo em coisas novas mais. Tem crente que não crê mais em batismo com o Espírito Santo, não crê nos dons espirituais. E os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, é ativo nos nossos dias. Não é uma coisa para o passado, não é uma coisa para os apóstolos, não é uma coisa. Lá Jesus, Pedro falou assim: isso aqui que vocês estão vendo? Falou o profeta Joel que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Derramaria sobre os pais, sobre os filhos, os que estão perto e tantos quantos estão longe. Quem estava longe? Nós. Mas hoje nós estamos perto da graça de Deus, porque éramos gentil. Hoje nós somos igreja. Hoje você não é gentil mais. Você não faz parte mais dos gentios, você agora é igreja. Você não faz parte de Israel, você faz parte da igreja. A igreja é o quê? Noiva. Você faz parte da noiva, você é noiva de Cristo. E a Bíblia nos diz que o povo murmurou. E o povo murmurou contra Moisés. Aí Moisés fez o quê? 25. A diferença, né? Um murmura e o outro clama. É assim que está na igreja, irmão. É uns orando e outros murmurando. E os que murmuram abafam os que estão orando. Sabia? Então, se o povo murmurasse menos e orasse mais, nós iríamos ver muito mais coisas novas de Deus na nossa vida. Mas nós murmuramos do sol, nós murmuramos da chuva, nós murmuramos do calor, nós murmuramos do frio, nós murmuramos da carestia, nós murmuramos do governo, nós murmuramos de tudo. E aqui fala, só um, no meio de quase 3 milhões, só um clamando, e quase 3 milhões murmurando. Então os murmuradores sempre são mais. E o engraçado que é assim, se a pessoa adulterar, disciplina. Se a pessoa roubar, disciplina. E você nunca viu, irmão, nós estamos disciplinando fulano porque ele é um murmurador. Você entendeu? E murmuração, irmãos, nossa, Deus não aceita, Deus não. Ofende a Deus. Murmurar é queixar-se em voz baixa, é reclamar de tudo e de todos, é pôr defeito em tudo. Acho que não tem aqui não, né? Aqui, graças a Deus, não tem. Se tem,
É noite de reconciliar com Deus. Deus, eu não quero murmurar mais. Eu não quero que caia um raio na minha cabeça, Deus. Eu vou parar de reclamar, porque o povo reclamava. Aí Moisés clamou ao Senhor, versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. Está vendo o lenho aí? Lancei ele nas águas. Se fosse nós, hoje, Deus mandasse nós lançar um pedaço de pau na água, nós iríamos fazer? Isso aqui não vai dar certo não. Lançar um pedaço de pau na água. Mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Isso aqui é coisa nova ou não? Quem tem o poder de transformar a água em fração de segundos, de água ruim para água boa? Os irmãos veem que para a nossa água chegar até na nossa torneira e ela chegar mais ou menos, ela passa por um processo duradouro. Ela passa por um processo grande. Ali naquela hora não, pensa bem, se fosse Moisés, Deus, manda cloro, me dá cloro para pôr na água, me dá isso. Não vou te dar cloro, pega esse pedaço de pau e toca na água. Quando tocou, a água que era amarga tornou-se água doce. Quando fala água doce, irmão, não é que tinha açúcar, não. Água doce é a água potável que nós bebemos. Que é diferente da água do mar. Tem gente que foi no mar pela primeira vez, experimentou água para ver se era salgada mesmo. Você entendeu? Então veja bem, ali Deus lhe deu estatutos e ordenação, e ali Deus fez o quê? Deus deu os estatutos, as regras. E ali Deus fez o quê com o povo? Fez o quê? Finalzinho do versículo, irmão, o que fala? E ali quem aceita ser provado por Deus, sem reclamar? Canta, mentira. Tem gente cantando, tem gente que canta cada coisa, mas não vive aqui que canta não. Quando canta aquele hino assim, geração que não tolera, está pior que a Jezabel. Ué. A gente tem que cantar e viver o que canta. É igual aquele hino lá, irmão, quer cantar um em 515? Se lá para o deserto, Jesus me quer mandar. Tá mandando ir ali na roça, fazer uma visita, não vai? Ir lá para o deserto? É aquele negócio, né? Tem gente igual. Eu já vi crente orar, irmão. No monte, quando nós íamos no monte orar, Deus me arruma na parede, pisa em mim. Falei, misericórdia. Deus não faz isso comigo, não. Eu já ficava lá do outro lado. Não faz isso comigo, não. Eu não dou conta. Tem que saber orar também, irmãos. Tem que saber o que você pede. E aqui Deus provou o povo. Para nós vermos coisas novas de Deus, Deus vai fazer o que conosco? Provar. A Bíblia diz assim: primeiro, principalmente o obreiro, primeiro o obreiro ele tem que ser o quê? Provado para ser aprovado. Primeiro o obreiro ele tem que ser provado, para depois ser aprovado ou reprovado. Se for testar o obreiro hoje, igual testava no passado, vai tudo para o xilindró. Eles brigam.
porque não aguenta provação. Deus provou ele e disse, versículo 26, se ouvires atento à voz de quem? Do Senhor, e fizeres o que é? O que é? Diante de quem? Irmãos, isso aqui é difícil demais. Nós queremos coisas novas de Deus, mas olha aqui o que Deus fala. Se você, primeiro, me ouvires atento à voz do Senhor. Agora, para a gente ouvir a voz de Deus, tem gente que fala, vocês falam que Deus fala com vocês. Irmão, primeiro, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que ser sensível. Nós temos que ser sensíveis, senão você não sabe discernir quem está falando, porque Deus fala aqui, ó. Tem gente que está esperando Deus chegar aqui. Deus fala em profecia, tá? Deus fala assim, mas quando você está orando, Deus te revela aqui. Quando você está lendo, Deus vai abrindo a tua mente e Ele vai falando com você, Ele vai te mostrando para você. Então é assim. Aí Deus fala, se ouvires atento à voz, atento. O que é atento, irmãos? Está, atento, ligado. Não é Deus, o pregador pregando e o crente, porque a luz lá está mais clara. Sapato, irmão. Não é assim? Nossa, o cabelo da irmã. Não. Tem que estar atento a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Senhor. Aí diz, e fizeres o que é? O que é fazer as coisas que é reto? É o que é certo. E se tem uma das coisas mais difíceis é fazer o que é certo. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque a natureza adâmica, ela está dentro de nós. O velho Adão, ele está mortificado, sujeito a ressuscitar. Não existe super pastor, super crente. Não, eu nunca erro. Fulano caiu porque é ser vergonhice. Não. Se a gente não vigiar, a gente cai. A gente tem que vigiar. Por quê? Para andar em retidão com Deus. Deus, quando ia destruir o mundo, Ele olhou lá de cima e viu quem? Noé. E viu que ele era o quê? Reto. Deus olhou lá de cima, Satanás olhou daqui de baixo e falou, ó o Jó, mas também o que você faz? Ele é reto, ele é íntegro. Então Deus está vendo a nossa retidão, se nós estamos andando reto ou não. Às vezes, aqui na igreja nós andamos reto, mas lá fora. Porque o importante não é aqui. Aqui luz brilhar para a luz, não faz diferença. O problema da luz é brilhar lá fora nas trevas. Ser reto lá fora. Ser reto, ser íntegro, ser sincero. Lá fora. Aqui dentro não, aqui todo mundo é luz. Todo mundo, nossa, o irmão é uma benção. Mas lá fora, o problema é lá fora. Deus sabe se nós é crente é quando nós estamos a sós. O que nós pensamos? O que nós fazemos? O que nós achamos? Tudo isso. Vamos lá. Se fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardar o quê? Todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, se vocês me ouvirem, se vocês não ficar com mimimi, eu não vou permitir enfermidade pegar vocês, não, aquela que pegou lá no Egito. Mas se vocês ficarem brincando de ser crente, eu vou permitir.
Aí aquelas pragas que pegou, praga de úlcera, praga das trevas, praga do piolho, aí eu vou permitir pegar vocês. Mas vocês guardam meus mandamentos, vivem os meus estatutos. Vive as regras, os ensinamentos que eu tenho passado. Então vieram a Elim. Ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Agora tinha água em abundância. Irmão, Deus tem falado muito comigo. Ele quer fazer coisas novas. Falou: meu filho, eu não coloquei isso no teu coração para não fazer nada, não. Eu quero fazer. Só que nós temos que rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma. Aí a Bíblia diz: e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. O que aconteceu? Receberam a benção, água potável, receberam o milagre, foram transportados para outro lugar. Toda a congregação, versículo 2, 16:2, e toda a congregação dos filhos de Israel fez o quê? Murmuraram contra Arão no deserto. Agora já aumentou mais um, já não murmurou só contra Moisés, aí já murmurou contra Arão. E quem escolheu Moisés e Arão? Foi Deus que pôs Moisés e Arão. E o povo reclamou lá no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera. Olha aqui, irmão. Isso aqui é uma aula para nós pararmos de reclamar, porque o povo de Israel presenciou milagres que nós nunca presenciamos, e mesmo assim ainda murmurava. E hoje não é diferente também não. Você sabia que esse povo que murmurava aqui é um grupinho misto que misturou no meio do povo? Uma vulga, um negócio que veio lá do Egito, e misturou com os hebreus. Por isso que misturar com o mundo, irmão, não dá. Você vai querer trazer coisas do mundo aqui para dentro. Vamos fazer isso. Vamos fazer, porque lá, para segurar a crente na igreja, para segurar os jovens na igreja, para segurar a criança na igreja. Irmão, não tem que fazer nada para segurar ninguém na igreja, tem que pregar a palavra. Se a palavra não segurar, nada mais segura. É a palavra de Deus que segura. Eu vejo aí tanta invencionice nas igrejas, eu vejo tanta heresia, tanta coisa para segurar o povo, perdão da palavra, uma palhaçada. E aqui lá vai sujando, vai maculando o evangelho verdadeiro. Aí a Bíblia nos diz, versículo 3: e os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de... Jesus. Primeiro eles murmurou por causa de água. Não tinha água. Deus deu água, bastante água. Agora está reclamando: Moisés, Deus tirou nós de lá, nós devíamos ter morrido lá pela mão do Senhor lá no Egito, porque lá nós trabalhávamos de escravo, mas tinha panela de... O que isso vai lembrar? O crente que não é espiritual, irmão, ele é carnal, só lembrou da carne. E tem crente na igreja que só fica lembrando da carne. Quando eu estava lá no mundo, eu era perigoso.
Eu era o bonitão eu era o galã da época. Esquece isso. Esquece. Hoje Deus te transformou, te colocou muito mais bonito. Naquela época lá, pelo amor de Deus, esses dias mesmo, vocês viam uma foto minha lá de casamento, daí eu me livro. Parecia que o cemitério estava aberto. Misericórdia. Jesus amado. Falei, não, Jesus, Deus faz milagre ainda. Nossa, Deus. Jesus. Olha o que eu vi aqui lá. Falei, Natália, você fez isso? Foi a Laiana. Ei, Jesus. Então veja bem, irmãos. Então disse o Senhor, murmurado contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera nós morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Irmãos, Deus, deixa eu te falar uma coisa, todo dia Deus tem uma coisa nova para nós, sim ou não? Tem um versículo lá no Salmo 68, se não me falha a memória, 18, que fala assim, que Deus nos cumula de benefício todos os dias. Cumula de benefícios todos os dias. Nós temos benefício todos os dias, irmão. Ah, pastor, então isso aí está errado, porque eu não tenho. Tem. Primeiro benefício, você deita e dorme. Segundo benefício, você levanta e abre o olho. E eu falei para a Natália, hoje eu levantei cego de um oi. Meu Deus do céu, eu pensei, meu Deus, eu fiquei cego. Eu cheguei só do direito, o esquerdo eu tampava esse aqui, falei, meu Deus do céu, misericórdia. Fui para o colírio, pinguei o colírio, olhei assim, não estava lendo, estava tudo embaçado, sumiu tudo. Falei, meu Deus, tem misericórdia, o que eu arrumei de noite, meu Deus? Aí pinguei um colírio, passou um pouquinho, foi voltando, desembaçou, aí voltou melhor. Mas, qual o outro benefício? Já abriu o olho, irmão. Hoje eu vi que, todo dia eu agradeço a Deus, quando a gente está orando aqui de manhã, Deus, eu te agradeço, porque hoje eu abri meus olhos mais uma vez, eu pus o pé no chão mais uma vez, Deus. Então o povo, trouxe nós aqui para morrer de fome, lá nós tinha carne lá no Egito. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que lançou 10 pragas no Egito, o mesmo Deus que tirou vocês do Egito, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que engoliu os cavalos e cavaleiros de Faraó no mar, o mesmo Deus que transformou a água amarga em água doce, é o mesmo Deus que dará maná no deserto para vocês. Deus sabe o que nós precisamos? Ele fala assim, Jesus fala assim lá em Mateus, que o nosso Pai sabe o que nós precisamos. Não seja como os gentios, que por muito falar acha que, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vai ser acrescentada. Ele vai acrescentar, Ele vai derramar. E aqui eles não acreditavam. Aí o versículo 4, 16 e 4. Então disse o Senhor, Deus conversava com Moisés, irmãos. Agora deixa eu te perguntar, isso aqui é tremendo. Deus conversava com Moisés, o povo ouvia? Que segredo, né? Moisés ali com a multidão de gente, e Deus falando com ele, e o povo. É por isso que eu te falo, irmão, quando você dobra o joelho, você está orando, Deus está falando com você, mas ninguém está sabendo. Depois você fala, nossa, mas Deus falou tanto comigo na oração. Mas que jeito que Deus fala com vocês? Olha, é igual quando você tem intimidade com uma pessoa,
A pessoa conversa com você hoje. Agora, tem gente que não tem intimidade com Deus hora nenhuma. Nem de manhã, nem de tarde, nem à noite, hora nenhuma. Só tem intimidade com Deus só na hora que a coisa aperta. Só na hora que como se diz, aperta a situação. Então o Senhor disse: ô Moisés, esse povo quer pão? Está com fome? Querendo carne? É o seguinte, eu vou criar uma coisa nova. Vou fazer uma coisa nova. Só que vai aprendendo aqui, irmãos. Milagre na minha vida, milagre na sua vida não quer dizer que eu estou pronto para ir para o céu. Porque Deus fez muito milagre na vida daquele povo e eles não entraram na terra. Então tem gente que está achando só porque Deus está fazendo milagre está certo. Ah, não. Aí aqui diz, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei o quê? Chover. Você já viu isso? Chover pão do céu. E aí? Você imagina bem, irmãos? Aqui Deus falou: não vou fazer cair pão do céu. Ele falou que vai fazer chover. Vou fazer chover pão. Você imagina bem, você lá descendo aquele pão, chuva de pão, em vez de ser água, que a água já tinha ali, Deus manda chuva de pão. E o povo, agora o povo comia, irmão, e nem sabia de onde estava saindo isso. Era tão ingrato que podia: Moisés, é Deus que está providenciando isso aqui, é lá da padaria do céu. Era lá do céu, irmão, porque não tinha padaria no deserto. Ou tinha? Lá não tinha supermercado. Lá não tinha pão igual hoje, que vem pão congelado. Só pôr no forninho e assar. Moisés, eu vou fazer chover. Eu já vi chuva de água, já vi chuva de gelo, chuva de pão. E quem fez esse pão? Quem fez? Que mãos que fez esse pão? É coisa nova ou não é, irmão? Você imagina bem. Você lá no deserto. O que tinha no deserto? Areia. Areia. Areia, 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 areia. Quando a gente era menino, que jogava bola e caminhava, e jogava bola 10, 20 quilômetros na roça de bicicleta, e chegava no pedalava, dava aquela sede, você ficava vendo miragem, chegar lá em casa, beber aquele refrigerante geladinho. Assim era o povo no deserto, pensou que é a panela de carne, eu acho que eles viam até panela de carne lá. Mas eu falei: não, vocês não vão carne não, vocês vão comer pão. Você sabe por que Deus deu pão? Quem que é o pão? Ele é o pão da... Esse pão desceu da onde? E quando Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu, não foi Jesus que falou? Eu sou o pão que desceu do céu. E aquele mesmo pão naquele dia choveu. Todo mundo, irmão, criança, adulto, velho, senhora, todo mundo alimentando do pão do céu. Não tinha aquele negócio de perguntar: esse pão é de ontem ou de hoje? Esse pão está... E não tinha gente de reclamar, irmão, mas capaz que ainda tinha gente de reclamar, esse pão que não está... Tem gente que ainda reclama. Veja bem, então disse eu: eis que farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Deus falou: eu vou fazer chover a porção de cada dia. Precisava de guardar? Precisava de guardar? Aí Deus: vou ver se esse povo me obedece a minha lei ou não. Eu vou mandar a porção de cada dia. Todo dia vai chover pão.
todo dia. Aí vai dizer: e acontecerá que ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhe cada dia. Irmão, no sexto dia seria o dobro, ia vir o dobro do que ele escolhia no dia. Olha para você ver, Deus dizendo: vocês não vivem o melhor de mim, é porque vocês não querem. Porque bem profetizou o profeta Isaías: se quiserdes. Isaías 1:18 e 19. Se quiserdes. É condicional, não é? É se você quiser. Se quiserdes e me ouvirdes, tem que ouvir Deus, comereis o melhor da terra. Então, tem hora que nós não estamos ouvindo Deus, nós estamos andando pela mente, andando por nós mesmos. Porque tem hora que nós não estamos comendo o melhor da terra. Tem hora que você chega lá no açougue: ai Deus, vontade de comer uma picanha, mas eu vou ter que levar 1 quilo de costela. Eu vou ter que levar 1 quilo de pelanca. Aí chega o outro que não serve a Deus: 3 quilos de contrafilé. Ai, Jesus, Deus, eu te sirvo, mas você está andando errado, filho. Faz direito que eu te abençoo. Não tem eu te abençoar no erro. Se eu te abençoar no erro, eu estou cooperando para a sua perca de salvação. Ué. Então, se você me obedecer, você vai chegar lá e vai pedir também: me dá 1 quilo de picanha. Você entendeu? Me dá 1 quilo de contrafilé. É assim. Mas a gente tem que ouvir, se quiser, de ouvir. Aí Deus fala, e acontecer, aí, então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu os seus mandamentos, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra? Sabe o que Moisés falou aqui? Amanhã vocês vão saber que é Deus que tirou vocês do Egito. Você está murmurando? A murmuração de vocês não é contra nós. A murmuração de vocês é contra Deus. Porque foi Deus que nos chamou, eu e o Arão. Nós não pedimos, nós não furamos fila. Nós não entramos na fila para ser consagrado, para ser chamado. Foi Deus que chamou. Eu ainda quis escusar eu ainda quis largar de mão. Falei: Deus, sou um homem de língua pesada. E Deus falou: não, é você que eu chamei. Não, Deus, manda o Arão. Não, se fosse para falar com o Arão, eu falava direto com ele, negócio contigo. Pronto, acabou. Então amanhã vocês vão ver. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra Deus. Há o perigo aí, irmãos. Por que tem gente que está vivendo debaixo de maldição? Almoça a vida dos outros, janta a vida dos outros, dorme a vida dos outros e não sai da pitimba. Então o que a gente tem que falar? Silenciar. Falar: Deus, se você foi ferido, entrega na mão de Deus. É a melhor coisa. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, põe na mão de Deus. Não queira vingança. Não queira que, Deus, mata ele, atropela ele, arranca o dedo dele. Não. Fala: Deus, a tua vontade seja feita. Ele está na tua mão, ela está na tua mão. Você entendeu? Porque se a gente entrar num estado de vingança, a gente está se rebaixando a posição que a pessoa está.
Então a gente tem que pedir misericórdia. Deus, está nas tuas mãos, eu não vou falar mais nisso, porque se eu murmurar, eu vou estar murmurando contra o Senhor, porque foi o Senhor que chamou. Eu conheci pessoas, irmãos, que alimentava a vida do pastor da igreja. Eu falo porque eu vi, eu não era pastor ainda. Os dias dele foi encurtado. Apelidava pastor, punha apelido em pastor, chamava disso, chamava daquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Não é só o pastor, não. Porque todos nós somos ungidos do Senhor. Irmão, irmã, qualquer um. Qualquer um. Aí diz: depois disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos diante do Senhor, porque ouviu. Irmão, Moisés falou em 3 versículos aqui, 3 vezes, que Deus ouviu a murmuração do povo. Então Deus ouve a oração e ouve murmuração. Para nós encerrarmos, aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação, os filhos de Israel, e eles viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Mesmo o povo sendo rebelde, Deus fez coisas novas, mas não fez por causa do povo. Você sabe por causa de quem que Deus fez aquilo? Por causa de Moisés, por causa de Arão. Porque os irmãos vão entender que lá na frente, irmãos, o Arão desvia, ficou desviado um tempo, porque deu liberdade. Quer dizer, ele era vamos supor, o Moisés era o pastor, e o Arão era o segundo. Fica aí que eu vou lá em cima conversar com Deus. Aí o povo fez pressão no Arão, não fez? Não, faz um negócio aí que tirou nós do Egito. Moisés já era, Moisés não vem e tal. O Arão não aguentou a pressão, liberou. Faz aí que vocês sentiram aí. Pagaram o preço. Moisés olhou a terra de Canaã de longe e ficou todo. Deus falou assim: pois é, Moisés, você não vai entrar não. Daquela geração só entrou 2, Josué e Caleb. E toda aquela geração que murmurou, morreu na onde? No deserto. Aí, todos de 20 anos para baixo, que nasceu no deserto, é que entrou na terra. Então o perigo está aqui, irmãos. Por isso que nós temos que pedir: Deus, cria coisas novas na nossa vida. O perigo está aqui, sabe por quê? Milagre não quer dizer que Deus está aprovando, que Deus está aceitando. Não. O povo morreu no deserto. Tem gente andando atrás de milagre. Tem gente que vai longe, irmão. Tem gente que caminha longe. Eu vou lá porque o fulano, o apóstolo, o bispo, o pastor e tal. Aí vai lá e volta do mesmo jeito que estava, ou pior. Não aconteceu nada. E nós não precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos disso. Uma certeza nós temos, como o apóstolo Paulo, ele fala à igreja, aos romanos, ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você crê? Você sabe em quem você acredita? É no Deus Todo-Poderoso, é no Deus maravilhoso. A nuvem da glória de Deus apareceu ali, irmãos, para o povo. E mesmo o povo teve a oportunidade de ver a nuvem da glória de Deus. E mesmo assim, os irmãos vão ver mais para frente, que Deus vai chegar a falar para eles assim: vocês não guardam comida não, para amanhã não, porque quem guardar a comida vai bichar. E eu encerro aqui dizendo: todo dia, você pode falar comigo? Todo dia
Deus tem uma coisa nova para a nossa vida. Amém, irmãos? Então Deus tem uma coisa nova todos os dias para a nossa vida. Por isso que Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala assim, ó: chegai-vos ao pastor, e ele chegará a vós. Não é? O que está escrito lá mesmo? Chegai-vos a Deus. E como que eu chego a Deus? Eu vi um pregador, eu vi um pastor dando um estudo, achei interessante, que o crente só cresce quando ele diminui. É diferente. Na matemática de Deus, nós crescemos quando estamos assim, ó. E não quando estamos empinados. Eu sei tudo, não preciso, não necessito, eu já conheço tudo. Mas quando nós pomos o joelho no chão, que nós diminuímos, é aí que nós estamos crescendo. O crente cresce para baixo, para Deus jogar para cima. Então é tempo, irmãos, de nós despertarmos e não fazer como o povo de Israel fez no deserto. Não murmurar. Se você recebeu o seu pagamento, essa miséria não vai dar para nada esse mês. Ó, tem farmácia, tem um açougue, tem um mercado. Você já amaldiçoou o seu dinheiro. Ele não vai dar para nada. Ih, eu estou trabalhando lá, mas estou ganhando uma mixaria. Seu dinheiro vai ser uma mixaria. Mesmo que esteja rendendo pouco, seja fiel a Deus, fala, graças a Deus, ainda está pingando. O duro é a hora que parar de pingar, porque enquanto está pingando, é porque Deus está prosperando. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, nessa noite, porque eu sei que o Senhor é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Senhor, nós queremos ver coisas novas, mas para isso nós precisamos parar de reclamar, de murmurar, de ficar, meu Pai, olhando para este mundo, olhando para as dificuldades, olhando para os problemas alheios, para as dificuldades. Oh, meu Deus, tem misericórdia, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, para vermos a chuva de pão, meu Pai, sobre o teu povo, pão da vida, o pão do céu. Oh, meu Deus, nessa noite eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor, meu Deus, está atendendo, ouvindo a nossa oração, e eu te agradeço, Pai, por esta palavra, por tudo que o Senhor tem feito, e falado aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Jesus.